Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, 20 de maio, nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o presidente da Câmara Municipal de Santos, vereador Marcos de Roses, do PMDB, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, em vitória de Dilma, Fachin é aprovado para o Supremo. O Estado de São Paulo. Senado aprova Fachin para o Supremo por 52 votos a 27. Em A Tribuna, Bertioga é a que mais cresce em São Paulo. No BocNews, manutenção de canais e rede de drenagem alcança 441 ruas. Santa Portal. Justiça multa a POSP em R$300 mil por fechamento de rodovias. G1 Santos e região. Quarta edição do FICOM debate a construção civil em Santos. E no portal da UOL, Câmara aprova texto base de MP que eleva impostos de produtos importados. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E em meio às crises política, econômica e moral que o país atravessa, o Congresso Nacional começa a debater de forma mais efetiva a reforma política, até como resposta a essas crises, até como um lenitivo a todos esses problemas gravíssimos que o Brasil enfrenta. E os congressistas já começam a debater efetivamente, provavelmente neste semestre, algumas propostas deverão ser apreciadas e votadas em plenário, como é o caso, por exemplo, do voto distrital. Provavelmente o sistema distrital misto, aquele que inclui listas partidárias definidas pelas agremiações políticas, além, evidentemente, do quociente eleitoral. Esta é uma discussão que ainda vai ao Congresso Nacional, como outras propostas de reforma política, como, por exemplo, o fim das coligações partidárias, o financiamento público de campanha, entre outras, que tendem a ser apreciadas ainda neste semestre. No programa de hoje, nós vamos conversar com o presidente da Câmara a respeito de reforma política, o que ele pensa a esse respeito, e especialmente sobre o projeto do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, que institui o voto distrital em cidades com mais de 200 mil eleitores, que é o caso de Santos. Então, nesse caso, a cidade seria dividida em 21 distritos, já que tem 21 vereadores. Vamos colher a opinião do presidente da Câmara, entre outros aspectos relevantes no programa de hoje. Mas tudo isso vocês vão acompanhar, além do debate em torno dos projetos da pauta da Câmara Municipal de Santos para este semestre especificamente. Vocês acompanham daqui a pouco, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para hoje é de sol com muitas nuvens durante o dia. A temperatura varia entre 18 e 23 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação 5x3, já que a pista sul da Anchieta está fechada para obras. E as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com espera de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de demora. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, no Twitter ou então no e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou confira a qualquer momento pela BocNews TV. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o presidente da Câmara Municipal de Santos, vereador Marcos de Roses, do PMDB. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades.
Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Assista a reapresentação do programa especial do seminário O Jovem, as Drogas e a Violência, Problemas e Soluções, no dia 22, sexta, 5 horas da tarde. Participação da jornalista e apresentadora Soninha Francini. Assista com exclusividade ao debate realizado na Unisanta, onde foram abordados os temas de forma franca e aberta. Seminário Jovem, as Drogas e a Violência, Problemas e Soluções. Realização Sistema Santa Cecília de Comunicação e Universidade Santa Cecília. Apoio Prefeitura Municipal de Santos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 20 de maio. Estamos ao vivo, recebendo hoje com muito prazer o presidente da Câmara Municipal de Santos, vereador Marcos de Roses, do PMDB, e o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral. Presidente, eu gostaria de começar essa conversa falando sobre reforma política que está aí na pauta dos acontecimentos políticos no Congresso Nacional. E especialmente tudo indica que o voto distrital vai acabar sendo apreciado e provavelmente aprovado, talvez no sistema de listas. Mas ainda existe a proposta do Distritão, que é uma proposta do seu partido, do PMDB, do vice-presidente da República, Michel Temer, que transforma a eleição proporcional, ou seja, a eleição para vereador, deputado estadual e deputado federal, em eleição majoritária, ou seja, vão se eleger aqueles que forem os mais votados, eliminando-se, portanto, a questão do quociente partidário, que não é compreendido muitas vezes pela população e às vezes provoca injustiças, embora fortaleça a agremiação partidária. Como é que o senhor está acompanhando essa discussão e o que o senhor defende em termos de reforma política, presidente? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Rodolfo, aos telespectadores. Eu já declarei publicamente, por várias oportunidades, que eu não vejo com bons olhos o voto distrital, né? Principalmente relacionado aqui às cidades que seriam obrigadas, em conformidade com a lei do senador José Serra, acima de 200 mil, pegaria Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande, que está muito próximo provavelmente já também. Então, eu acho que nossos problemas, como eu já disse a vocês, são muito compactos. Eu acho que a gente precisa de participação popular, a gente precisa de que haja o interesse da população na defesa das causas e soluções para uma região como um todo. Sim. Estamos muito próximos de problemas que acontecem em Santos, que repercutem em São Vicente, em Praia Grande. E, por exemplo, eu vou te citar, Santos tem 54 bairros, Rodolfo. Se nós fizéssemos 21 distritos, nós teríamos 2,6 de bairros por vereador. Por vereador. É uma coisa complicada. A lei diz que não pode ter 5% a mais do bairro menos populoso e 5% a menos do bairro mais populoso. Quer dizer, além do que o trabalho que a Justiça Eleitoral teria para dar conformidade nesse aspecto da lei. E, ao mesmo tempo, o vereador estaria limitado às ações daquele bairro do qual o elegeu. Quando, na verdade, a gente precisa discutir tudo, saúde de todos os bairros, vereador da cidade, educação, né? Não vereador do bairro. Da cidade. Santos é uma cidade muito compacta, então eu não vejo com bons olhos, nesse momento, o voto distrital. Tenho a certeza hoje, absoluta, de que ele encontrará resistência muito dura na Câmara dos Deputados. As coligações não irão mais acontecer. Essa é uma maneira muito clara que o Congresso Nacional tem para extinguir de vez os pequenos partidos, porque não havendo... Você acha que o fim das coligações passa? Passa, o fim das coligações passa, com certeza. Principalmente porque você aí já dá, eu diria, um corte muito grande nos partidos pequenos. E você imagina o voto distrital para a força política do Executivo. Né? Como ficaria? Rodolfo, quem pavimenta é o Executivo. Quem faz a creche é o Executivo. Quem faz a policlínica é o Executivo. Quem faz todas as condições básicas que um bairro precisa é o Executivo. Basta que a máquina trabalhasse para este ou para aquele candidato e o prefeito teria
dentro do parlamento, mais do que maioria absoluta, teria funcionários praticamente... Subprefeitos quase. Subprefeitos praticamente trabalhando naquela região. Então eu acho que a democracia no Brasil tem que ser consolidada. Entendo que o distritão, para a população... aliás, é proposto pelo seu partido. Proposto pelo vice-presidente Michel Temer e pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Cria força com isso. Sim, sem dúvida. Cria força. O distritão significa o quê? Significa que os parlamentares mais votados, Santos tem 21 cadeiras, os 21 mais votados ocupariam essas cadeiras. Né? É mais entendido pela população. Sem dúvida. A população não compreende. Você aí estaria liquidando, Rodolfo, com os tiriricas da vida, com o Celso Russomano. Quer dizer, a pessoa não entende. Eu votei num deputado federal que teve 100 mil votos e não se elegeu. E, de repente, um deputado federal com 30 mil votos se elege. Ora, representatividade popular, não vamos discutir. Tem muito mais o deputado federal que teve 100 mil votos, sim, ou não. Claro. É óbvio que sim. Até o número de votos deixa isso muito claro. E liquida de vez com os pequenos partidos. Você imagina só, é fácil de se imaginar isso, você vê o candidato a prefeito que está no governo e que tem a reeleição. Veja só como fica fácil para ele fazer a sua coligação, Rodolfo. Quando você vê na televisão, é PP, PT, PP, é tanto PP que você fala. Tudo isso, logicamente, com base na força do poder da máquina. Isso é óbvio. E sou contrário também à reeleição, sou favorável a um mandato de 5 anos. Eu subentendo que sem reeleição. O segundo mandato é prejudicial, no meu entender, à cidade, transforma a cidade num feudo eleitoral. Faz com que o prefeito produza menos no seu segundo mandato. O prefeito é um cidadão comum, é um ser humano. E, obviamente, o dia a dia de uma prefeitura não é fácil, não é brincadeira. E o prefeito cansa também, o segundo mandato já não lhe dá mais perspectiva. Não há mais perspectiva de uma nova eleição, então... Eu acho que 5 anos, sem reeleição, o prefeito pode trabalhar muito bem. Algumas mudanças, o financiamento público de campanha, eu acho que nós não vivemos um momento bom para aprová-lo no Congresso Nacional. A população não compreende. E é uma proposta do PT, o financiamento público de campanha. Essa é a maioria dos partidos são contrários. Então, eu acho que algumas medidas já estão aprovadas. Né? Outras serão discutidas e tem possibilidade de aprovação como distritão. O voto distrital, hoje eu tenho certeza absoluta, conversei com alguns parlamentares do Congresso Nacional e subentende que o voto distrital não logrará êxito no Congresso Nacional. Muito bem, está aí a análise do presidente da Câmara, vereador Marcos de Rosa. Gostaria de ouvir agora o Rodolfo Amaral. Bom dia, Rodolfo. Obrigado pela presença. Viu? Bom dia, Chico. Bom dia, Marcos. Bom dia, Cris. Bom dia ao telespectador. Chico, com relação à proposta do senador José Serra, já me manifestei aqui nesse programa, a única coisa que me surpreendeu é uma proposta tão inócua a partir de um senador que eu respeito muito. É como se nós começássemos a reforma da nossa casa, tá? Pelo banheiro lá das dependências de empregada, né? Então, o tal da importância que ele deu aí num projeto que atinge 84 cidades no Brasil, quer dizer, não teria efeito prático algum. Era um caráter experimental, para ver se funcionaria. A proposta do Distritão, que implica aí na eleição dos mais votados, eu sempre fui mais simpático a ela. Mas ela também vai precisar estar associada a algumas outras discussões, porque aí o mandato passa a ser do eleito, do parlamentar. E não mais do partido. Aí o parlamentar precisa ver como a legislação vai flexibilizar para eventualmente ele sair para este ou aquele partido, porque ele foi eleito. Certo? Isso não enfraquece o partido, Rodolfo? Agora a questão dos partidos. Chico, eu sou da época, nós somos da época aqui, em que os partidos distribuíam aquele livreto do programa. Eu me recordo muito ainda, o primeiro livretinho de programa partidário, uma vez eu recebi, eu tinha 15 anos de idade, do Rubens Lara, quando era deputado estadual. Então, hoje não se vê mais, porque todo partido tudo pensa a mesma coisa, quer dizer, todo mundo é favorável. Agora, por que se chegou nesse tipo de discussão aqui, Chico? E é isso que eu queria até questionar o Marcos de Rosa,
até porque o Marcos sempre foi um vereador muito polêmico em função da personalidade dele. Ele enfrenta situações, agrade ou não determinados segmentos da comunidade, mas houve sempre uma passividade, eu não digo das câmaras municipais, mas do Poder Legislativo de um modo geral, com relação à atribuição específica do parlamentar. Tá? Eu fico indignado quando eu vejo um parlamentar dizendo que não, eu consegui tantas emendas para a minha cidade, da minha região. Quer dizer, como se a função de um deputado estadual, federal, ou até mesmo do vereador, porque se virou moda das emendas para a sua comunidade, Sim. que até os municípios incorporaram. E não é essa a função principal de nenhum parlamentar. As funções principais de um parlamentar é a fiscalização do poder executivo e, sobretudo, a elaboração de leis. Por isso que é poder legislativo. E eu queria até que o Marcos de Rossi fizesse esse tipo de análise crítica. Como agora, mais uma vez, acho que pela terceira ou quarta vez, você é presidente da Câmara, pela quarta vez presidente da Câmara, como resgatar, certo, dentro do Poder Legislativo, esta função principal do Poder Legislativo nas grandes questões, certo? Ou locais ou regionais. Tipo, por exemplo, nós estamos aí há 18 anos na região metropolitana criada, e sempre se discutiu que o Legislativo não teve assento no Condégio. Agora mudou, em âmbito federal, a legislação aí das regiões metropolitanas. A sociedade civil deverá agora, não é poderá, deverá estar representado, o regimento das regiões metropolitanas terá que ser modificado. Como é que é possível fazer? Já que Santos é o carro-chefe e praticamente em todas as áreas aqui na nossa região, você hoje estando à frente do Poder Legislativo, como resgatar isso para tirar esse estigma de que o vereador é aquele que defende o buraco do bairro, da rua e etc. No primeiro momento eu gostaria de responder sobre a questão da reforma política para você. Eu acho que todos nós somos favoráveis à reforma política. Tem que se mudar, né, essa relação de poder, sim, obviamente, e a participação maior da sociedade e como vai funcionar a política no país. Agora, uma reforma política que surge no Congresso Nacional, da noite para o dia, num projeto único de um senador, né, que você falou, 84 cidades. Eu até poderia dizer que numa cidade que tem 7, 8 milhões de habitantes, você talvez pudesse pensar num voto distrital. Sim. Porque você teria 2, 3 bairros com 2 milhões de habitantes, 1,5 milhão de habitantes. Uma cidade como Santos e outras cidades aqui da região que eu citei, eu acho que não é o melhor caminho político para resolver as soluções políticas e administrativas da cidade. Quanto ao Poder Legislativo, Rodolfo, eu tenho uma experiência de alguns mandatos. Eu acho que o próprio poder, ele perde força quando ele deixa de fiscalizar aquilo que é sua obrigação. E você colocou bem. O parlamento só vai chegar à respeitabilidade junto à população, ao povo brasileiro de uma forma geral, no momento em que ele fiscalizar e ter a consciência de que ele também é um poder. Porque é muito engraçado nessas questões que acontecem. Há reuniões na cidade de segmentos sociais e logo se procura o prefeito. Quando, na verdade, tudo que o prefeito faz passa pelo legislativo. Claro. Lógico que todo governo tem sua base política, faz parte isso, de qualquer parlamento. Mas a respeitabilidade do próprio parlamentar dentro do poder é fundamental para que o poder possa, né, se constituir num poder ereto, com força de decisão. As emendas parlamentares têm sido, ao longo do tempo, realmente, o único discurso que os parlamentares têm de Brasília, de São Paulo, vereadores, agora há 2 anos ou 3 anos que tem emenda parlamentar, para dizer, olha, eu trouxe para a minha região, para a Santa Casa, para a Beneficência Portuguesa, para a PAI, enfim, nós sabemos que isso é salutar. Mas, efetivamente, nós só escutamos esse discurso, e não são desses parlamentares que estão eleitos agora, de muitos e muitos e muitos anos. Então, o parlamento, ele tem uma força incrível, mas ele não é respeitado pelos próprios integrantes do parlamento. Você nota que, muitas vezes, o próprio vereador, o próprio deputado que é eleito,
ele vive criticando as ações do parlamento e não enxerga que a sua maior função é fiscalizar o executivo. Mas você não acha, presidente, que isso está mudando um pouco agora, sobretudo nessa gestão da Câmara Federal? Porque, veja, independente dos méritos ou não do presidente Eduardo Cunha, esse embate com a presidente Dilma Rousseff está trazendo para o Legislativo uma independência que ele sempre deveria ter. Hoje, pelo que se observa, é verdade que é fruto desse embate direto com a presidente Dilma. Mas, normalmente, nunca se viu um presidente da Câmara pautando o que fosse da sua e da conveniência da Câmara Federal, que normalmente ele colocava em pauta aquilo que era da conveniência e do interesse do Executivo, devidamente atrasado. Não lhe parece que essa situação está mudando um pouco? Embora derivando de uma crise política séria. Eu, sinceramente, espero que mude o mais rápido possível e concordo com as palavras do Rodolfo. Agora, nós também nunca tivemos, pelo menos que eu me lembro nos últimos 20 anos, além do final do mandato Collor, uma presidente que estivesse tão enfraquecida como a presidente Dilma está no momento. Verdade. A presidente Dilma não está só enfraquecida na questão administrativa do país, mas na questão política sobretudo, na questão moral. E isso afeta muito. Obviamente, o Congresso Nacional está sendo dirigido por um homem que é muito experiente, a gente nota nele. Ele quer, obviamente, de uma forma legítima, a independência do poder legislativo, mas isso passa... O maior caso foi o fator previdenciário. Veja, a questão do fator previdenciário, que há anos tramita pelo Congresso sem nenhuma solução, de repente, da noite para o dia, aquilo foi colocado e aprovado e substitui pela Fórmula 85-95 uma reivindicação antiquíssima da população, sobretudo dos aposentados. Mas que, aliás, Chico, nesse aspecto, me chamou a atenção dessa intervenção, dessa estratégia lá especialmente do deputado Arnaldo Faria de Sá, porque pelo formato que ficou aí agora, esse fator previdenciário, no caso, ele vai beneficiar, na verdade, os futuros aposentados. Sim. O Arnaldo Faria de Sá era o defensor dos aposentados. Quer dizer, então, não, mas ele vai beneficiar aqueles que, eventualmente, se essa fórmula for aprovada, aqueles que se aposentaram no passado, com essa fórmula, ou seja, aos 60 anos de idade, com 35 anos de trabalho, passarão a ter esse direito. Essa é uma outra discussão. Segundo os advogados, passarão a ter esse direito. Mas retroagir não, mas dali por diante. Mas que efetivamente foi uma derrota. Mostrou a independência do Legislativo. Uma independência e a derrota do governo, com certeza. Claro. A situação da presidente é muito ruim nesse momento. Já há pesquisas que lhe dão apenas um dígito de aprovação. É terrível a situação. Destruiu a base moral do governo. E quando destrói a base moral de qualquer governo, a tendência é ladeira abaixo. É verdade. E aqui na Câmara de Santos, por exemplo, você tem uma base, o prefeito Paulo Alexandre tem uma base enorme, como nenhum prefeito teve. Quase 90%. Exatamente, quase 90%. Mas acontece que por muitas das oportunidades que eu encontro secretários, que encontro pessoas ligadas ao governo, eles falam, nossa, quanto requerimento de informação, quanto artigo 58 que obriga o executivo em 15 dias a dar as respostas. Isto é uma maneira que eu acho correta. Você pode ser base de governo, mas você tem que dar resposta para a população. Não é um fogo amigo, não, presidente? Eu não acredito que seja um fogo amigo. Eu acho que é a pressão popular. Eu acho que as audiências públicas... eu discutia muito isso e entendia num certo momento lá atrás que a participação era muito pequena. Mas tem evoluído as audiências públicas. A discussão tem crescido. Por incrível que pareça, nós fazíamos audiências públicas há 10, 15 anos atrás. A vereadora Cassandra defendia muito as audiências públicas. E eu falava, vereadora, mas só veio 6 pessoas. Qual é a representatividade da audiência? Hoje não. Hoje você vê 40, 50 audiências públicas com 200 pessoas. Isso significa que há uma pressão popular no parlamento, no parlamentar. E essa sim é a forma de o parlamentar ter que se defender. Porque no momento que ele não, no plenário, ele não defende as propostas que aquele grupo, que aquele segmento deseja ver ser defendidas, mesmo que não aprovadas, ele começa a perder força, começa a perder aquela coisa que político tem um terror de perder, que é voto. Então, essa é a maneira mais, eu diria, mais... legítima, mais legítima, que dá mais certo
para a pressão do parlamentar junto ao executivo, que é o ato de fiscalização do legislativo no executivo. É uma das funções do legislativo. Nesse aspecto eu queria até fazer uma provocação, até utilizando, Chico, uma experiência interessante que está ocorrendo especificamente no Guarujá. No Guarujá, a Câmara Municipal, num determinado momento, esqueceu a prefeita, deixou de lado, foi para frente da Codesp, criou o Porto de Guarujá, a lei de Guarujá, agora está lutando por receitas e com direito, obrigando a Codesp a fazer a coisa mais elementar do mundo, que me parece que não disseram ainda para o presidente da Codesp, que é ter um CNPJ. Por lei, proibido você atuar no município sem ter o CNPJ como empresa, é o documento número 1. Sim. Isso quem vai explicar é o delegado da Receita Federal, para ele, espero. Mas eu quero pegar um fato, esse fato do Guarujá, vereador, e ver como que a Câmara Municipal, eu gostaria de ver, por exemplo, a Câmara Municipal, num episódio recente, se manifestando com força. Recentemente, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou para os municípios e instâncias que iria contingenciar 25% da verba Haddad. Os prefeitos aceitaram com uma naturalidade, a crise, etc, etc. Nossa, não há contingenciamento de verba de natureza constitucional. O governador, ao desrespeitar o orçamento, é uma das poucas situações em que prevê cassação de mandato. E, por sua vez, as câmaras municipais podem pressionar os seus prefeitos, certo? Porque negligenciar na apuração de receitas também é prevaricar no exercício da função pública, passível de cassação da Câmara Municipal. Não era o caso até dos presidentes, pelo menos das câmaras municipais, das 8 cidades aqui da região, mandar um recado para o seu governador que coloque o dinheiro em dia da verba Haddad, contingencie qualquer outro investimento do Estado. Mas a verba Haddad é uma garantia constitucional, ele não pode contingenciar e parece que todos abaixaram a cabeça e disseram amém. Não é uma forma do Poder Legislativo se manifestar? Presidente, o senhor responde no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Você que é empresário que atua na região da Baixada Santista no comércio ou como prestador de serviço, se não tem, ainda deveria ter uma agência de publicidade junto com a sua empresa, porque a agência faz o papel de orientar o cliente. Então ela vai evitar que o cliente desperdice a sua verba e, consequentemente, que o retorno do investimento seja maior. Anuncie, contrate uma agência de publicidade. Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 20 de maio. Estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o presidente da Câmara Municipal de Santos, vereador Marcos de Roses, do PMDB, e o colega jornalista, consultor econômico Rodolfo Amaral, que deixou no bloco anterior, presidente, uma questão, a provocação em relação ao contingenciamento de verbas Haddad, que são verbas constitucionais e que, portanto, não poderiam ser contingenciadas pelo Estado. O que a Câmara de Santos, especificamente, pode fazer em relação a esse contingenciamento anunciado pelo governo de 25% nas verbas Haddad? Eu até estava comentando com vocês aqui no intervalo de que esse contingenciamento já vem sendo feito há muitos e muitos anos. Se nós fizermos um levantamento financeiro de quanto o Estado deixou de repassar nos últimos 10, 15 anos para cá,
é muito maior do que 25%. Agora, logicamente, existe a lei, tem que ser cumprida. E a Câmara tem que pressionar, as câmaras têm que pressionar. Mas eu acredito que os prefeitos não estejam satisfeitos, porque se planejaram obras com recurso de verba Haddad. Anunciaram obras com recurso de verba Haddad. E vão ter 25... Santos está em torno de 26 ou 30 milhões. Não, 45 milhões. Então, você vê, 20% vai dar 12 milhões, 25% dá quase 12 milhões. Significa que muitas obras poderão não acontecer. É verdade. Então, é uma questão que os prefeitos devem estar preocupados e as câmaras também, porque atuam de forma clara no bom andamento da cidade. Eu acho que é um momento realmente de repercutir isso. E de também, eu estive na Assembleia Legislativa semana passada, o deputado Caruso, e as emendas parlamentares, elas estão todas atrasadas. O governo não vem repassando as emendas parlamentares de acordo com o que determina a lei. Também são recursos destinados às cidades do estado de São Paulo. A pressão tem que ser feita continuamente. Veja só, vamos falar das obras que estão paradas, né? As obras de Cubatão, a questão que nós temos dos professores, a saúde pública. Sim. Enfim, nós estamos vivendo um momento... Segurança, né? A segurança, então, de infelicidade. Os distritos, eu tenho feito vários trabalhos, não só eu como a Câmara, no sentido de que os distritos não ficam mais abertos 24 horas, né? Você não tem segurança, me parece, um distrito aberto. Quer dizer, há uma condição na cidade, no país, que se nós levarmos realmente a fundo, com muita seriedade, de caos. Verdade. Caos, principalmente na segurança pública. Existem cidades aqui em torno de Santos, vizinhas a Santos, em que há locais que a polícia não chega. Ninguém gosta de comentar isso, mas é fato, é verdade. Então, quer dizer, nós estamos vivendo um momento de insegurança, de falta de saúde, a educação sendo deixada de lado. Quer dizer, nós vamos construir quantos presídios? Vamos continuar enxugando gelo? Se nós não estamos investindo no jovem, na criança, no jovem, no adolescente. Investe na educação, no esporte, na cultura, fica difícil. Não adianta, você vai comprar 10 mil metralhadoras, vai comprar 20 mil veículos, vai comprar tantas bombas de gás lacrimogênio, mas isso não vai solucionar. A fila cresce. O que você tem que fazer, no meu entender, é investir nessa juventude que vem agora, para você tentar transformar. Não existe outra maneira de transformação. Né? Como é que você vai transformar um jovem de 16 anos e colocá-lo na cadeia junto com... É a faculdade do crime instituída. Quer dizer, eu, pessoalmente, respeito todas as opiniões, mas entendo que é um momento de transformação geral do país. Claro. Né? De transformação de base, de sociedade, de educação, principalmente. Se isso não ocorrer, se continuar esse distrato que há com a educação por parte de prefeitos, por parte de governadores, por parte do parlamento, nós não vamos transformar o país jamais. Nós vamos dar continuidade ao crime, vamos dar continuidade às drogas, vamos dar continuidade a tudo aquilo que há de errado. E como é que vai se construir? Se isso acontece no estado de São Paulo, você imagina nos estados mais sofridos brasileiros, norte e nordeste do país. Quer dizer, esse país é um continente. Se você não investir em educação, eu não acredito na transformação. É verdade. Chico, a título até de esclarecimento para a opinião pública, com relação ainda à questão da verba Haddad, é preciso que se diga, e eu fiz esse levantamento aí dos últimos 20 anos, a verba Haddad representa na receita corrente líquida do governo do estado de São Paulo 0,25%. Então, esse contingenciamento... Vai contingenciar o cafezinho, é mais ou menos como... Mas eu também queria provocar o vereador, até porque os vereadores avançaram aí no tocante à criação aí de uma entidade regional que congrega vereadores, porque eu vivo me debatendo também que existem outros problemas, e aí sim, Chico, a questão do distritão, do distritinho e etc, seria importante. Se você for pegar em todas as áreas, não vou falar numa área, saúde, educação, assistência social, segurança, enfim, todas as áreas públicas, pegar o orçamento do governo do estado, tá? A execução orçamentária, porque o orçamento é aquilo que pode acontecer, a execução orçamentária é aquilo que aconteceu.
Tá? Também dos últimos 20 anos, em todas essas áreas, você vai ver que a região metropolitana de São Paulo tem uma representatividade populacional de 47,5%. Na menor área em que ela é protegida, ela fica com a verba do orçamento da ordem de 75%. E aí a gente pergunta, por que não vai dinheiro para a região metropolitana da Baixada, para de Campinas, para de Sorocaba, para o Vale do Paraíba? Por quê? Porque está tudo concentrado na região metropolitana de São Paulo. Quer dizer, também não está na hora de as câmaras municipais, através dos seus vereadores, das suas lideranças, começar a pegar e entrar, colocar a mão nessa cumbuca e começar a exigir que as regiões sejam mais respeitadas? Até porque hoje nós temos 2 deputados estaduais que, por mais que se esforce, serão aí limitados nas suas representações. Não dá para fazer um barulho maior e fazer com que as câmaras vibrem além das suas paredes do plenário. Sim, eu acho que você tocou há pouco. Não repercutir na Câmara em lugar nenhum, viu, presidente? E a participação do parlamento no CONDESB. Não tem. O CONDESB está montado, obviamente, para não bater no governo de São Paulo. Para satisfazer o Estado. Para satisfazer o Estado, para satisfazer o rei. Então, essa é a principal questão. A gente ter instrumentos legais, através de lei, que possa pressionar. E os que não forem através de lei, serem através de força política. Não existe outro instrumento. Você tocou bem, chegou esse momento de mais investimento do Estado na região. Até porque, por exemplo, principalmente na saúde. Sim. Principalmente na saúde. Que deixa muito a desejar na saúde. Vive um caos. Vive um caos. Inclusive, até porque o ano que vem nós teremos eleições municipais, eleições em outubro de 2016. E essas eleições, de certa forma, elas têm sido antecipadas. Nós estamos há mais de 1 ano e meio das eleições, mas já se discute muito mais política hoje, política eleitoral, do que em outros tempos, viu, presidente? Voltando a falar Veja bem, nunca se viu tanta movimentação no bastidor político santista mesmo, com o surgimento de novas agremiações, mudanças de partido, formações de chapas assim, de peso consideráveis, enfim. Esse é um movimento, presidente, que está começando a surgir em Santos. E eu vejo com bons olhos. Eu acho que nós temos que... E oxigenação. Nós temos que ter opções, faz parte. E quem escolhe isso é a população. O que é melhor, qual é o melhor projeto, o que é melhor para a cidade. Sim. Agora, Santos, se nós formos falar em termos de Santos, nós temos problemas? Temos. Mas não são tão graves quanto das nossas cidades vizinhas. Sim. Santos é uma cidade resolvida, em vários aspectos. Eu acho que administrar Santos é você ter boas escolas, você ter um carinho especial com a educação, claro. É você tratar a saúde, um enfrentamento duro que é preciso que o executivo, que o governo faça em relação à saúde, há necessidade disso para atender melhor a população. Santos deveria... Precisa ter zeladoria, né? Zeladoria básica, esses aspectos que eu toquei, e alencar uma grande obra só. Eu tenho preocupações com muitas obras. Mas não é o caso hoje? E muitas obras? Eu acho que muitas frentes abertas? Essa é uma preocupação do governo. Eu acho que o governo tem muitas obras de vulto financeiro muito alto, e que eu não sei se terão soluções com brevidade. Que dependem de recursos estaduais e federais. Quer dizer, exatamente. E aí, por isso contingenciamento em tempos de crise. Por isso que o momento não é bom para essas obras. Sim. Uma obra, por exemplo, Túnel Santos-Guarujá, é uma obra que deve estar em torno de 3 bilhões a 4 bilhões. Isso, no final, vai se perder a conta, né? Infelizmente, acontece isso no Brasil. Você pega o túnel da Zona Noroeste. Zona Leste. Zona Leste, que eu me lembro do deputado Gastone Rigg, que foi o primeiro a falar, Sim. um dos primeiros a falar sobre esse assunto. É um túnel para você gastar R$1,5 bilhão, Rodolfo. Então, quer dizer, você tem o Hospital dos Estivadores, que você está reformando um hospital, você não pode colocar só 3 andares do hospital para funcionar. E o custeio depois? O custeio quer ter. O problema do hospital não é a construção, é o custeio, é a compra de equipamentos, a manutenção, a tecnologia. O senhor sabe que o secretário de Saúde, só para acrescentar o que o senhor está dizendo, o secretário de Saúde do município aqui no programa disse que o Hospital dos Estivadores, quando estiver pronto, na sua plenitude, presidente, vai exigir um investimento em torno de 1.300 funcionários. Só um custeio de 8 milhões por mês é o estimado. De 8 milhões. E quem vai bancar isso?
São essas questões, né, que eu acho que a gente deveria ter alencado uma obra. Eu acho que a entrada da cidade é uma obra fundamental nesse momento e deveria ser alencado e jogado o peso político, o peso financeiro nessa questão. Uma obra só. Com a ajuda do governo federal, com a ajuda do governo do estado, com a participação do porto, enfim, é um momento de costurar, era um momento de costurar. São muitas obras, eu acho que deixou muito clara a posição do governo federal. Nós estivemos com o ministro dos portos, não tem mergulhão. Se ligar Porto Valongo, o mergulhão custa 800 milhões de reais. Você tem no orçamento 300 milhões que estão no orçamento, você entende bem disso, Rodolfo, que estão no orçamento, mas não significa que o dinheiro está ali pronto para ser usado. Então, o governo federal demonstrou, tivemos no Ministério da Pesca, para a cessão da área, do lado ali no entreposto, mas cede a área, mas não tem recurso. O governo do estado está claramente contingenciando o recurso. E você sabe, um município fazer grandes obras apenas com seus recursos é muito complicado. Então é um momento que eu diria não de pôr o pé no freio, mas de no mínimo regularizar a velocidade do automóvel para não acontecer um acidente. Tá certo. Presidente, peço a licença, Rodolfo. Vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Essa garotada está com o futuro bem cuidado, viu? É que desde a aprovação do Plano Nacional de Educação, estados e municípios estão trabalhando com o apoio do MEC para ajustar as suas leis e planejar os próximos 10 anos da nossa educação. E o prazo para aprovação das leis está terminando. Acesse pne.mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Participe! A construção do nosso futuro começa já. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 20 de maio. Estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o presidente da Câmara Municipal de Santos, Marcos de Roses, do PMDB, e o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral. Presidente, primeiro semestre, já estamos terminando o primeiro semestre. A pauta prevista para o Legislativo Santista envolve aí uma série de matérias importantes que deverão ser debatidas e apreciadas pelos vereadores. Entre esses projetos, um polêmico e antigo, que é a Lei da Paisagem Urbana. Será votada neste semestre, presidente? Será votado nesse semestre. No mês de junho ela estará na pauta, na primeira semana do mês de junho. Com todos os pareceres já, enfim? Com todos os pareceres. Nós assumimos em 1º de janeiro, nós tínhamos 600 projetos na casa. 600 projetos tramitando? Tramitando. Hoje nós temos apenas 201 projetos. Mais de 2/3 nós já conseguimos que fossem votados favoravelmente ou não, já passaram pelo plenário. Tem 131 projetos hoje na Comissão de Justiça e Redação, que é a comissão que recebe a maior carga de projetos, e 58 prontos para pautação. Eu desejo, no final do ano, estar totalmente equilibrada a casa na questão das pautações, sem acúmulo de projetos, discutindo, fazendo as audiências públicas onde há necessidade de audiência pública, onde a lei determina, e onde não houver também que a lei determine, que se o vereador, autor do projeto, ou algum parlamentar decidir que seja feita audiência pública, nós faremos. E que outros projetos o senhor destacaria além da paisagem urbana?
Nós votamos essa semana já o do ficha limpa, né, que alguns entendem que tem alguma redundância, eu entendo que não, porque você acaba... Mas já não existe a lei da ficha limpa em Santos? Mas a economia mista não, as empresas de economia mista não tem, você pode nomear. Outro importante é que todas as locações feitas no município terão que antes passar pelo crivo do Poder Legislativo, ou seja, fica mais transparente, sim, dá possibilidade de uma discussão maior. Nós temos o projeto do vereador Evaldo, que passa de uma audiência pública para 2 audiências públicas, os convênios e os contratos com as OSs que poderão ser contratadas na lei que foi aprovada para a saúde, para a educação, para o esporte, para a cultura. São os projetos assim que a gente lembra de maior importância. Mas a lei da paisagem urbana, esta sim trará sem dúvida nenhuma um aquecimento das discussões no Legislativo. Pretende dar uma arrumada nesse material de divulgação, de placas de publicidade, enfim, a cidade é um festival, é um mosaico, em muitos casos, em muitas ruas, um mosaico horroroso com relação a essa questão. E essa lei vem em boa hora, espero que a Câmara discuta e aprecie com boa vontade essa questão, presidente. Eu acho que há projetos que nós não podemos mais deixar de colocar em discussão, a necessidade do debate, nós temos que melhorar a qualidade da cidade cada vez mais, e isso faz parte do parlamento, está participando. Eu digo sempre ao prefeito o seguinte: prefeito, a cidade como um todo, os segmentos, a Câmara, claramente desejam participar das discussões que acontecem na cidade. O parlamento não pode ficar de fora das discussões mais importantes, até porque todos os projetos acabam por vir para a Câmara Municipal. Claro, sem dúvida nenhuma. Rodolfo Amaral. Bom, Chico, primeiro eu acho que uma das propostas, uma lei que a Câmara vai ter que se debruçar com muito carinho para analisar agora no segundo semestre é o orçamento, claro, de 2016, porque já foi entregue na Câmara Municipal, já tive acesso a essa proposta e me chamou a atenção exatamente nesse caso da saúde, que tanto na proposta orçamentária como no plano plurianual, na projeção dos próximos exercícios, você não vê o avanço necessário, sim, da verba da saúde e principalmente dos repasses SUS. Então, como cristão, eu acredito aí no milagre da multiplicação dos pães. Vamos ver se isso acontece, mas no papel não está. Eu não sei como essas obras, o custeio desses serviços, né, e equipamentos será feito daqui para frente. Mas eu queria aproveitar a presença aqui do Marcos de Rossi, da sua liderança, do fato de ser do PMDB, para falar um pouco aí do Muro de Berlim, né, que muita gente pensa que caiu, caiu lá na Alemanha, mas aqui, esse muro que separa o Porto de Santos e a Prefeitura e a cidade de Santos ainda não caiu. Nós tivemos aqui recentemente, presidente, o secretário de Portos do município de Santos, e eu cobrei a ele uma reivindicação que lá no Guarujá também está se fazendo, que é um direito absoluto, líquido e certo, do município participar, ser parte integrante do chamado projeto Porto Sem Papel da Codesp, onde transitam todas as informações operacionais do Porto de Santos, tá? E que tem uma natureza objetiva, uma natureza tributária. Portanto, se a Receita Federal tem o direito de participar desse banco de dados online, as prefeituras que têm o interesse tributário é o elementar que tivesse o direito. E aí o secretário me respondeu: não, mas a Codesp acha que isso é muito difícil porque tem informações estratégicas. Eu não sei que tipo de informações estratégicas pode existir num banco de dados do Porto que o município, certo? Ou as autoridades tributárias do município não possam ter acesso. O senhor, há momentos atrás, comentou aí que esteve com vários ministros, entre os quais o ministro dos Portos, Edinho Araújo, que é do seu partido. Não dá, vereador, para fazer esse tipo de cobrança? Vamos tentar derrubar esse muro de Berlim que existe entre o Porto de Santos e a cidade de Santos? Olha, o PMDB, só para complementar, o PMDB de Santos está sendo ouvido nessa questão do Porto? Nós temos um ótimo acesso
relacionado com o deputado Baleia Rossi, que tem um acesso muito grande ao vice-presidente Michel Temer. São questões pontuais. O Ministério ainda não está totalmente, integralmente composto por pessoas indicadas pelo PMDB. Ainda há um grupo muito forte ligado à Casa Civil, dentro do Ministério, e isso tem, obviamente, prejudicado algumas novas ações que poderiam ocorrer, inclusive com a participação do PMDB da região. A própria diretoria da Codesp. A própria diretoria da Codesp. Então, nós subentendemos, Rodolfo, que nós podemos iniciar imediatamente essa ação que você acaba de citar. Mas existem outras questões também, né? Nós sabemos que, para a gente avançar, nós precisávamos ter um porto no mínimo, tripartite. No mínimo, para iniciar. União, Estado e município. Todos os portos do mundo, inclusive na China, são municipalizados. Sim. Só no Brasil ainda se traz o Porto de Santos como uma grande moeda de troca no Congresso Nacional. Obviamente, isso fica muito claro. E isso não é do governo também. Agora também nós não vamos culpar só esse governo, porque isso já vem de muitos governos. Uhum. Então, eu acho que ações do porto, a integração do porto com a cidade, ela é fundamental. Eu acho que se o porto ele obtém riquezas para o país, essas riquezas têm que ser destinadas, logicamente, ao cofre, ao Tesouro Nacional. Mas as cidades próximas, que sofrem mais com o impacto do porto, deveriam ter ações sociais muito maiores por parte do porto, o que acontece nos portos do mundo inteiro. Quer dizer, é um absurdo isso, as prefeituras não terem acesso à relação de tributos do porto. Então, a gente pode trabalhar em cima disso, sim. Me coloco à sua disposição. Você tem boas ideias. Eu acho que a gente pode transformar isso realmente em uma ação junto a Brasília, ao Ministério. Mas também quero terminar dizendo o seguinte: com a criação da CEP, a Codesp perdeu muita força. Todas as ações da Codesp acabam passando pela ANTAC. Já se discute, inclusive, o fim das companhias DOCA. Né? Então, quer dizer, acabou se perdendo muita força. Então, as ações da diretoria da Codesp acabam ficando pela metade. Presidente, faltam 2 minutinhos para encerrar o programa, passa muito rápido. Eu queria aproveitar isso para conversar rapidamente sobre as eleições municipais. O seu nome, presidente, é muito comentado, muito citado nos bastidores como um eventual candidato a vice-prefeito do prefeito Paulo Alexandre Barbosa na aliança PSDB-PMDB. Diante desses comentários e tudo mais, qual é a sua disposição? Procede esse comentário ou o PMDB terá candidato a prefeito? Num primeiro momento, a gente temos que trilhar um caminho de termos candidato a prefeito. Sim. Essa é a nossa vontade. Num segundo momento, esta análise de uma candidatura minha à vice-prefeitura é muito cedo para se discutir essa questão. Mas se fala, presidente. Fala. As pessoas falam, comentam. Mas, obviamente, que não tem nada de concreto. O que as pessoas precisam entender é que nós somos o único partido que demos sustentação a este governo sem termos um cargo na administração pública. Nós não temos um cargo e não queremos cargo nenhum neste momento. O que nós queremos é colaborar com a cidade. Somos a segunda bancada da Câmara, temos 4 vereadores. Tem a presidência da Câmara. Negar de que possa haver uma conversação futura por um entendimento de uma composição de chapa, não sei se vai ser a vice-prefeitura, ou se será participação no governo, mas lógico que o PMDB é o segundo maior partido do Brasil, hoje talvez o primeiro, em termos de parlamento. Tem o Senado da República, tem a presidente da Câmara Federal, a coordenação do governo, tem tudo. Tem um bom tempo de televisão, né? Sem dúvida nenhuma uma noiva cobiçada, mas nós não vamos. Santos também, mas nós não vamos tomar qualquer posição sem que ela seja discutida entre os filiados, entre a comissão provisória, entre a bancada. Tudo isso tem que ser feito com muito cuidado. É uma cirurgia de alto risco. Obrigado, presidente Marcos de Rosa, pela presença mais uma vez aqui no Jornal em Foco. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Obrigado, Rodolfo Amaral, pela presença. A Cris, agradeço a ambos, a Cris, a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.